Olá, meus amores do quarto ano, tudo bem? Olha para o Carla aqui, mais uma videoaula com vocês. Hoje nós vamos fazer a liçãozinha de história, né, da página 20 à página 28, né? O capítulo 2, quem inventou o comércio? Quem será que inventou o comércio? Não é? Aí nós temos aí nosso primeiro diálogo, ele fala assim, ó, mas quando foi que surgiu o comércio? Eu também quero saber. Há muito tempo para atender as necessidades das pessoas, né? Então é assim, pessoal, o comércio ele surgiu a partir de quando as pessoas começaram a se sedentarizar, certo? Começaram a se sedentarizar, a praticar mais a agricultura, a criação de animais, né? E isso tudo assim baseado na natureza. Lembra que eles começaram a ver qual solo que dava mais, qual solo que não dava, qual é a temperatura, qual o clima, né? E quando eles chegaram ao consenso disso tudo, né? Que eles começaram a ver que eles estavam conseguindo fazer tanta plantação quanto essa criação assim bem, né? Começaram a se criar os excedentes, as sobras, né? Que começaram algumas coisas a ser estocadas e a ser divididas ali entre a própria comunidade. Aí, a partir desses excedentes, né, desses estocamentos, aí essas comidas, esses utensílios estocados, aí começaram a ter os excedentes, mais do que eles conseguiam, mais do que eles conseguiam consumir, ou mais do que eles conseguiriam usar, né? Aí falaram assim, o que eu vou conseguir? Aí, com esses excedentes, o que são os excedentes, pessoal? É tudo aquilo que eles plantavam, eles colhiam, né? E começavam a guardar, né? E começaram a guardar, e estocar é guardar, né? Esse monte de alimento, de frutas, que eles plantavam, ok? Aí, com isso tudo, gerou um excedente. Aí eles começaram a comercializar. Mas como assim comercializar esses excedentes? Por exemplo, eu, na minha casa, lá onde eu morava, né, onde eu me sedentarizei. O que é sedentarizar mesmo? É quando eu tive uma habitação fixa, onde eu parei de ser nômade e migrar, né, eu tive minha habitação fixa, né, eu fixei uma moradia, ok? Então, ali onde eu fixei minha moradia, eu tinha uma plantação de feijão, por exemplo. Aí eu ia na casa do meu vizinho e lá eles tinham um excedente de mandioca, né? Então a gente começou a trocar. Falei assim, olha, você não quer trocar um pouco do meu feijão por um pouco da sua mandioca? Né? Então aí começou esse escambo, né? Começou essa troca de comércio aí, ok? As comunidades fixas e o comércio, né? Ao longo do tempo, os grupos humanos, aí, como a Pro já explicou, toda essa parte para vocês, começaram a produzir em grande quantidade de alimentos, né? Matérias-primas também, porque eles só comiam? Eles só pensavam em comer? Não. Tinha as matérias-primas que eles tinham que ter, tinha as ferramentas, os utensílios também que eles usavam, né? E isso tudo virou depois, conforme esse acidente, virou aí essa troca aí pelo escambo, né? Até aí tem o estocar, que aprofundou muito do estocar, aí tem aí no glossário, que é guardar grandes quantidades de produtos e mercadorias, ok? Aí tem uma perguntinha aí, na perguntinha 3, ela fala assim, ó, você e sua família costumam armazenar alimentos ou outros produtos em casa? Por qual motivo? Né? Por que vocês têm alimentos em casa? Por que sua mamãe e papai vai lá no mercado fazer aquelas compras grandes de alimentos assim, para a gente estocar em casa, para a gente guardar em casa, né? Por quê? Por qual motivo? Né? Então, vocês vão colocar aí na questãozinha número 3. A 4, ele fala assim, ó, que nome se dá ao comércio estabelecido por meio de troca de produtos? Por meio de troca, não é de pagamento, de troca. Como é que é o nome desse tipo de comércio, né? Aí, que nem a continuação aí da apostila, que a Pro já explicou que o excedente era trocado, né, por os alimentos, tudo, né? Aí nós vamos chegar aí no integrando com geografia, ok? As primeiras relações de comércio foram estabelecidas aí, como todo mundo sabe, como a Pro já explicou, pelo meio do escambo, né? O escambo é vindo do campo, né? São as plantações, as criações de animais, ok? Quais produtos vindo do campo estão presentes na sua cidade? Que tipo de produto que às vezes vem lá do campo que a gente tem na nossa cidade, que a gente tem em casa, na nossa mesa, ok? Na cidade onde você vive, o comércio dos produtos vindo do campo é realizado por meio de escambo ou com o uso de dinheiro. Aí a gente já está falando da cidade onde a gente vive, do nosso meio onde a gente vive.
É por troca? É por escambo? É pelo dinheiro? E o 3, pensando na relação campo e cidade, é possível dizer que esses dois espaços realizam trocas de produtos? De que maneira? De qual maneira que é realizado, né? Então, vocês vão responder aí para a. Aí chegamos aí nos tipos de comércio, né? Então, nós temos vários tipos de comércio aí. Nós podemos dizer que temos os comércios varejistas, que são as lojas, nós temos comércios ambulantes, que são as pessoas que às vezes saem de um lugar para vender em outro, e nós temos os comércio exterior, que é feito geralmente em empresas grandes com outros países, né? Aí nós temos aí uma grande diversidade, com isso criou-se uma grande diversidade de comercializar produtos com esses vários tipos de comércio, ok? Aí nós temos aí uma perguntinha. Você saberia responder a pergunta de Caraipapa? Qual é a pergunta de Caraipapa? Caraipapa perguntou a Ita qual a diferença entre escambo e as trocas comerciais que ocorrem nos dias de hoje. Qual é essa diferença? Né? E aí o que vocês vão responder lá? O que você diria? Qual era essa diferença? Tudo bem? Subir na tela. Aí explica aí o que a Pro estava falando para vocês, que os comércios são de vários tipos, tem o ambulante, que a Pro falou que eles têm essa mobilidade de sair de um lugar para o outro. Tem o comércio varejista, que são as lojas, aí os grandes magazines. Feiras também são itinerantes, né? Elas saem de um lugar para o outro, às vezes a feira está no sábado aqui, no domingo ali. E tem o e-commerce também, que é feito pela internet, tem o comércio exterior, que é feito pelas empresas com outros países, ok? Agora, você e sua família consomem produtos que vieram de outros países? Né, que nem a Pro falou, que tem esse comércio exterior, tem o e-commerce, que a gente pode comprar pela internet coisas de longe, né? E vocês em casa, vocês têm algum produto que vieram de outro país? Se sim, cite alguns deles aí para Pro. A3, ele fala assim, ó, é uma pesquisa, tá? Vocês pesquisarão um exemplo de cada tipo de comércio, varejista, ambulante, dependente e e-commerce. Depois, preparem um cartaz para a Pro com imagens e pequenos textos sobre o funcionamento desses comércios, ok? Mas isso a Pro fala depois de novo, numa outra aula com vocês, pode ser no Skype, a gente explica como que a gente vai fazer essa pesquisa, tá bom? Aí o número 4, você acha importante valorizar o trabalho dos pequenos comerciantes e produtores locais? Por que é importante a gente dar preferência para quem está ali do pequenininho, ali, que está ali junto com a gente, às vezes na mesma rua, no mesmo bairro, né? Por que é importante? Ok? E aqui a gente vai começar a falar o que a Pro falou agora, né? Dos comércios com história, que é aquele que existem lá no nosso bairro, às vezes é uma portinha de garagem, mas às vezes ele está muitos anos lá com uma vendinha de doces, por exemplo, está lá há mais de 20 anos, né? Então ele construiu uma história, né? Um comércio com história ali dentro daquele bairro, ali dentro daquela rua, ok? E aí nós chegamos aí nos diferentes tipos de moeda, né? Aí tá aí, ó, a conversinha aí entre Parapotira e o Ita. Hoje, Ita queria utilizar as figurinhas para pagar os vendedores de frutas. Mas que moeda estranha, né? Aí ela tá falando aqui que o Ita, ela foi consumir, ela explica aí que ela foi comprar alguma coisa, né? E o Ita, em vez de pagar com o dinheiro, quis pagar com algumas figurinhas, né? Aí entra na primeira questão aí, você saberia dizer quais outros produtos já foram utilizados como dinheiro? Né? A gente aprendeu aí em outras aulas aí, que até pela prática do escambo aí, que outros produtos, outros utensílios foram usados aí como dinheiro. Né? Cite alguns exemplos aí para pôr, ok? Aí, voltando ao assunto aí, o Caraipapa mostrou os produtos aí, né, que eram considerados aí como moeda de troca, né, que eram muito importantes. O sal foi muito importante, o boi foi muito importante, embora o boi tinha que, às vezes, fazer longas viagens, né, e às vezes os animais também, as pessoas não aguentavam, ter que ficar puxando, né, feijões, conchas também foi muito utilizada nesse mercado aí de escambo, ok? Aí então o próximo diálogo, ele fala assim, ó, mas como as pessoas faziam para carregar o gado de lá para cá? Não era mesmo muito prático, por isso outras alternativas foram sendo testadas, que nem a Pro falou para vocês, era muito difícil ter que carregar os animais, às vezes, de um lugar muito distante para outro, ok? Aí, pessoal, com isso, eles viram que fabricando alguns materiais
alguns utensílios, algumas, como eu posso falar para você, algumas ferramentas, eles usavam o ouro e a prata. Então, eles conseguiram visualizar que se eles fizessem, e eles eram resistentes, ok? E com isso eles viram que eles conseguiam fazer pequenas moedas, alguma coisa que fosse de troca, que valesse alguma coisa com esses dois tipos de materiais, né? Aí que facilitava pelo tamanho, né? Pela facilidade de carregar num bolso uma moeda, né? Aí temos a segunda perguntinha. O dinheiro utilizado atualmente possui peso e valor determinados? Será que o dinheiro que nós usamos hoje, ele possui um peso e um valor certo? Um peso e um valor determinado? Aí vocês vão explicar aí para a Pro, né? Aí tem alguns tipos de moedas que eles usavam na época, né? As antigas moedas chinesas que pareciam umas pequenas faquinhas, né? Umas navalhas. Tinha do lado aí que as antigas moedas de cobre da Tailândia, perdão, é Tailândia, né? Que é na Ásia, né? São bem diferentes dos tipos de moeda que nós conhecemos hoje, né? As moedas das imagens da página anterior têm semelhanças ou diferenças com as moedas atuais, né? De qual delas você gostou mais e por quê? Aí você vai explicar isso direitinho aí para a Pro, de qual delas você gostou mais, qual que você achou mais interessante e o porquê. O comércio move as pessoas, né? Pessoal, com o comércio de escambo ele passou a ser uma coisa muito grande, eles começaram a sair muito de muitos lugares e viajar longas distâncias à procura de coisas diferentes, de mercadorias diferentes para poder fazer essa troca. Eles começaram a explorar, ok? Eles começaram a ir de pequenas embarcações, né? Eles começaram a ir fazer grandes viagens até mesmo a pé, e com isso eles viram que esse comércio começou a ser movimentado. Ele começou a movimentar, muitas pessoas iam e vinham o tempo inteiro atrás dessa comercialização, né? Que é esse comércio, né? Aí o que eles sentiram? Eles sentiram a necessidade de criar mais estradas, de criar embarcações melhores, de criar meios melhores para eles conseguirem fazer essas idas e vindas desses locais, né? Com isso surgiu as tecnologias, né? Como foram aperfeiçoando aí as tecnologias, criaram as carroças, né? As carroças para ajudar, que facilitavam muito aí nessas viagens comerciais também, ok? Aí a perguntinha número 4. Atualmente, de quais maneiras produtos são transportados de um lugar para o outro? Aí estamos falando atualmente. Como será que eles fazem esses transportes de um lugar para outro aí de comércio? Ok? Aí vocês vão responder aí para. Aí, pessoal, com o tempo também, eles sentiram a necessidade de criar mapas, né? Porque como é que eu cheguei lá mesmo? Por onde eu fui? Por onde eu vim? Né? Então, falou dessa necessidade de criar mapas, né? De melhorar o trânsito, para melhorar o comércio, né? Construíram mais estradas, né? Isso foi se expandindo e com essa expansão sentiu-se a necessidade de criar mapas para eles conseguirem chegar aonde eles tinham que chegar, ok? Então, para isso foram feitos grandes investimentos e estudos, né, a fim de aperfeiçoar aí os meios de transporte, como a Pro já falou, sobretudo os usados em navegações, né, os grandes barcos aí. E foi assim que no século XIX aí os europeus atravessaram o oceano e chegaram aqui nas Américas. Ok, pessoal? Por hoje é só. Um super beijo e tchau, tchau.